que é como que eu convenço o meu cliente final a colocar energia solar? Cara, o Arthur basicamente já respondeu essa pergunta. Eu não consigo ver de uma outra forma que não seja criando empatia. Mas eu acho que assim, existem formas de criar essa empatia. E o que eu aprendi, até vou me usar como exemplo para essa fala, com base no que você falou. Eu não era vendedor, Pedro. Se você me perguntasse alguns anos atrás o que eu faria da minha vida profissionalmente, eu ia responder assim, olha, qualquer coisa menos vender, porque eu não sei fazer isso. E hoje, como eu disse no começo, para quem não ouviu, eu vou repetir, eu me encontrei nisso de tal forma, porque eu entendo que o meu trabalho é muito fácil, e sem desmerecer outros trabalhos, mas eu entendo que o meu trabalho é muito fácil, porque a minha missão basicamente é estar com pessoas que têm um desejo e eu ouvi-las para conseguir atender esse desejo delas. Então, acho que essa criação de empatia passa por uma habilidade de fazer uma leitura rápida de quem é o seu cliente, e isso eu acho que assim, é algo que você treina, que você aperfeiçoa, que você adquire, porque se você não souber quem é a pessoa que está lá do outro lado, você não sabe como falar com ela, e provavelmente seu discurso se perde no meio do caminho. É muito com base no que o Arthur falou, né? O pessoal está tão ansioso por mostrar que é muito bom, que não dá oportunidade para o lado de lá mostrar o quanto bom ele é também. Né? Então você chega, você destrincha a sua empresa, o seu produto, a sua proposta, e o cara ele só queria, de repente, mostrar para você como a casa dele era bacana, que ele tinha se preparado para aquilo, que ele estava num momento de evolução pessoal, que ele se permitiu tudo aquilo, e como um próximo passo, ele quer comprar energia solar. E, de repente, ele não criou essa empatia, porque você sequer ouviu o que ele tinha para dizer, e ele vai para o próximo. Então, acho que fazer uma leitura do seu cliente é algo muito importante, entender, assim, alguns sinais que ele deixa no meio do caminho. E que sinais são esses? Se o cara é mais reservado, se ele é mais expansivo, se o discurso dele usa palavras mais rebuscadas, se ele é um cara mais informal, se ele está partindo de uma pesquisa que ele já fez no mercado que coloque ele numa posição de não ser tão leigo assim, mas ainda precisar de alguém que contribua com novas informações, ou se ele é um técnico que vai te colocar em xeque o tempo todo, porque realmente ele sabe daquilo que ele está falando, e fazendo essa leitura, falar a mesma linguagem do outro cliente. Né? Eu acho que vendas, muita gente encara vendas como um embate. Eu acho que não precisa ser um embate. A partir do momento que vocês começam a concordar com as mesmas coisas, vocês estão caminhando por um caminho comum. Né? Então, vocês não precisam ficar num embate até um provar que tem aquilo que o outro precisa e o outro se convencer que precisa daquilo para a venda se concretizar. Eu vejo, nessa minha trajetória, eu fiz muita venda de sistema residencial, Pedro. E eu aprendi no meio do caminho, no começo eu errei muito, tá? Eu confesso aqui que eu errei muito, eu perdi muita venda por culpa minha. Mas eu vejo, hoje eu aprendi que muitas dessas vendas, e eu vou usar o referencial como, o residencial como referência, mas se aplica para outras esferas também. É aquela coisa, uma conversa bem construída, você na condição de quem tem a solução a oferecer, mais escuta do que fala, né? E quando fala é assertivo e gera uma balançada de cabeça concordando com você, mesmo que a pessoa ainda não tenha assinado nada. Eu vejo que esse caminho, ele se mostra extremamente assertivo. Né? O nosso vice-presidente, o Yoni Ziv, que mora lá em Israel e foi durante muito tempo vice-presidente da SolarEdge também, sempre tem a oportunidade, compartilha desse conhecimento com a gente, coisas que ele sempre fala, que eu acho que é muito bacana a gente poder replicar isso para o mercado, porque é uma visão de um cara super maduro neste nosso mercado que nós estamos. São mais de 20 anos de experiência atuando com fotovoltaico, né? Então já deve ter visto muita coisa em muito lugar. Coisas que ele sempre compartilha. Entenda o que é importante para o seu cliente. Você tem uma lista de coisas importantes para o seu cliente, talvez duas, três façam sentido. Então entenda o que é importante para o seu cliente e apresente aquilo para ele. Eu posso chegar para o meu cliente e falar assim, cara, eu vou te vender microinversor porque é super fácil de instalar, você tem menos custo com insumos do sistema, você vai fazer uma instalação mais rápida. Talvez para ele nada disso faça sentido, não é ele que vai instalar, não é ele que vai subir no telhado, ele não está preocupado com insumo, porque aquilo lá é uma proposta turnkey, projeto fechado, então para ele não faça muito sentido para ele. Você chegar para esse cliente e de repente falar assim, olha, eu estou te vendendo um sistema com um nível de segurança que ele trabalha aqui com uma tensão tão baixinha que nunca vai ter um faiscamento aqui para botar fogo na sua casa. Talvez isso faça muito sentido. Ele sabe o valor daquele patrimônio. Ele sabe a importância de preservar a família dele que está ali embaixo. Eu tenho um filhinho de 5 anos, eu sei o quanto isso seria importante ouvir para qualquer coisa que eu fosse fazer na minha casa que não expusesse a minha família a determinados riscos. Né? Então, isso gera empatia.
Outra coisa que eu acho importante, poxa, a gente está num momento de incerteza, cara, tá todo mundo sem saber muito bem se pega esse dinheiro que está guardado e deixa ele mais guardadinho ainda escondido, se investe em outras coisas para aproveitar o momento, incerteza política, incerteza cambial, tudo mais. Você conseguir mostrar para o seu cliente o seguinte, olha, de todas as possibilidades que você tem, eu estou te trazendo algo que é um investimento seguro, porque ele é de longo prazo, ele traz previsibilidade, você consegue saber o quanto você gasta e você consegue fazer uma previsão muito assertiva do quanto você economiza e o quanto de dinheiro que você coloca no seu bolso de volta, o famoso payback, que o pessoal fala, né, bastante por aí. Cara, de repente isso é um caminho muito legal para você mostrar para o seu cliente que vale a pena investir. Se você tiver acesso na sua empresa a algumas linhas de financiamento, você vai mostrar para ele que a conta se equilibra, que basicamente ele troca despesa por investimento e depois que ele acabar de pagar isso, ele tem o retorno integral na mão dele, que ele vai ter uma pegada tecnológica, uma pegada ambiental, que amanhã ou depois, essa diferenciação, isso já é realidade em alguns lugares, tá? Mas que essa diferenciação ambiental vai gerar para ele menos tributos no município que ele está, por exemplo, pagando menos IPTU, porque ele vai ter um selo verde lá na prefeitura por trazer uma contribuição ambiental, que ele vai deixar um legado para as próximas gerações, que ele vai mudar o nível de relacionamento com esse insumo tão importante que é a energia elétrica para os filhos dele, que se ele conseguir fazer parte de um movimento de mudança da matriz energética, ele não vai sofrer a consequência futura e inevitável, caso não tenha essa mudança de colapso da nossa matriz energética. Então, tem N possibilidades da gente abordar esse cliente, mas todas elas só fazem sentido quando você está criando empatia. Quando você está ouvindo a necessidade dele e se colocando como um provedor de solução, não como um vendedor de produto. Vender produto, você vai no mercado e pega na prateleira e ninguém precisa te falar nada. Você olha lá 10 produtos diferentes, escolhe qual você quer, pega, vai para o caixa e paga. Isso é uma venda de produto. Uma venda de solução é muito mais do que isso. E quando a gente está vendendo fotovoltaico, a gente não está vendendo produto. A gente está vendendo uma solução para o nosso cliente. Ele tem um anseio, a gente vai lá e soluciona. Então, não tem como fazer isso se não for por empatia, não tem como fazer isso se não for ouvindo, e não tem como fazer isso se você não respeitar aquelas premissas básicas de conhecer sobre o que você está falando, ser extremamente ágil e estabelecer esse relacionamento que vai te permitir continuar trabalhando para o mercado de uma maneira mais ampla, né? O que eu falei antes, eu acho que faz muito sentido. Tenho certeza que todo integrador que já fez uma venda bem-sucedida sabe exatamente do que eu estou falando. É aquela venda que te abre portas para você atingir um outro patamar na sua empresa, independente do tamanho dela. Né? Você vai num condomínio, você se esforça, você fala com a administradora de condomínio, você conhece o síndico, você acha um lugar na assembleia, demora 6 meses, você consegue entrar lá, você faz a venda para a primeira casa dentro desse condomínio. No mês seguinte, você tem 4 ou 5 sistemas para instalar lá, se você fez tudo direitinho, se você cativou esse seu cliente, porque ele se tornou seu vendedor no minuto imediatamente seguinte. Né, a finalização do seu negócio. Então, é empatia. Às vezes parece meio filosófico, meio romântico que a gente está falando, mas é verdade. A venda, ela se dá pela empatia. Eu estava batendo o olho aqui no site, no chat, um monte de gente perguntando, mas como é que eu faço para conseguir entrar nesse mercado? Como consigo? Rede de contatos, relacionamento, empatia e saber prover solução. Eu acho que é um resumo de tudo que a gente poderia falar por um mês aqui.